paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar falando com cada um de vocês para transmitir mais um ensinamento de uma das nossas edições da CPAD. Nós temos hoje aí uma lição muito importante, que é a lição de número 5, aí dando continuidade à temática, podemos dizer assim, que nós iniciamos na semana passada, na lição de número 4. Naquela lição nós falamos sobre a construção do templo enfrentou oposição. Nós vimos aqui, quando da construção do templo, muitas foram as oposições quanto a esta obra, e nós vimos aqui que o trabalho ele acabou sendo interrompido, apesar ali da construção do muro, de alguma coisa que foi ali adiantada dentro daquele momento, mas os inimigos se levantaram para que aquela obra ela não pudesse dar continuidade. E aí nós vimos naquela lição que houve ali a necessidade de que se parasse aquela obra até que Deus, no seu tempo, ele permitiu que viesse a construção, a continuidade daquela obra que havia parado por oposição dos inimigos. E nós vamos ver agora nessa lição de número 5, exatamente Deus, ele honrando com a sua palavra, Deus trabalhando em prol do seu povo para que de fato o templo ele pudesse ser concluído e a obra de Deus ali que havia parado por causa do levante do inimigo. E é claro que em tudo há um propósito, Deus permitiu que isso acontecesse. E nós vemos agora a Deus de uma maneira poderosa, dando condição para que essa obra ela pudesse ser realizada. Então hoje nós teremos aí a oportunidade de poder estar aí dando continuidade à temática da semana passada. Na semana passada, como falei, nós vimos aí sobre a questão da oposição do inimigo. Ali os alicerces do templo eles são lançados. Ali nós vimos a questão do muro, da reedificação do muro, mas essa obra, como nós falamos, ali houve inimigos, tanto internos quanto externos, que se levantaram contra aquela construção, impedindo com que, fazendo com que aquela obra ela pudesse estar ali sendo interrompida. E aí, dentre os inimigos, nós destacamos a questão dos samaritanos que se levantaram contra aquela obra. E houve também assim uma desistência, podemos dizer assim, daqueles que estavam à frente na liderança daquela obra. Houve uma desistência de não poder se opor ao inimigo de uma maneira assim mais precisa, quanto a procurar até ali o rei da época para fazer conhecido do rei a autorização que já havia anteriormente dada para que eles pudessem construir, no caso reconstruir a cidade, construir o templo, porém eles cessaram aquela obra, os judeus foram tomados de tristeza, os inimigos por sua vez se alegraram, os judeus desanimaram, cada um cuidar das suas próprias vidas, deixando assim de contribuir para a obra de Deus e deixando de tocar aquela obra para a qual Deus os havia chamado para que eles fizessem. E a lição de hoje tem como título Zorobabel recomeça a construção do templo. Então nós vimos ali que as bases do templo foram lançadas e agora Deus levanta Zorobabel e profetas que profetizaram dentro desse contexto para trazer um novo ânimo, uma restauração para que de fato o templo ele fosse construído. Então essa é uma lição muito importante que vai nos mostrar Deus cumprindo com as suas promessas e, como sempre, batalhando pelo seu povo. Portanto, esse é o título da lição de número 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. É a lição aí de 12 de agosto de 2020, desse terceiro trimestre da CPAD, essa edição especial. O textuário da lição nos apresenta: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Aqui Deus falando, chamando o povo a essa prática, a voltar-se
para a obra de Deus, para o projeto que Deus tinha de realizar no meio do seu povo. E a verdade prática nos apresenta: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Sabemos que enquanto a igreja, enquanto o povo de Deus, ele estiver na total dependência de Deus, ele será imbatível. Ainda que por um momento pareça que nós estamos perdendo a batalha para o inimigo, ainda que por um momento parece que a igreja ela está sofrendo solução de continuidade, mas de fato a igreja de Cristo, aqueles que vivem, que procuram viver como verdadeira igreja de Cristo, que procuram viver na dependência de Cristo, esses jamais sofrerão na sua marcha, pois o inferno e tudo aquilo que o inferno representa não tem poder para barrar a marcha da igreja. A leitura bíblica em classe, ela está aí no livro de Esdras, capítulo 5, verso 1 e 2, Ageu, capítulo 1, verso 1 e 12, e também em Zacarias, capítulo 4, verso 6, até o verso de número 10. Aí no primeiro texto, Esdras, capítulo 5, verso 1 e 2, nos diz o seguinte, o verso 1. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ida, profeta, que foram os dois profetas levantados por Deus nesse contexto, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então Deus levanta esses dois profetas para trazer uma mensagem de ânimo, uma mensagem de restauração para o povo de Israel. Aí o verso 2 nos diz, então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadá, que começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então aqui Deus levanta esses homens aqui, Zorobabel, Josué, Josua, Jesua, e também aí os profetas Ageu e Zacarias, e eles unem força para que o projeto de Deus pudesse ser realizado. Aí o outro livro, o texto básico do livro de Ageu, capítulo 1, verso 1 e o verso 12, nos diz o seguinte, no ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Qual é essa palavra que foi dita tanto a Josué quanto a Zorobabel? Era exatamente que eles haveriam de ser restaurados por Deus, haveriam de receber força e condição para poder tocar aquela obra. Aí o verso 12 nos diz o seguinte, então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque. Eles ouviram então essa palavra de Deus, lembrando que aqui no caso de Esdras chama Josué de Jesua, mas é o mesmo Josué aqui do livro de Ageu. Então eles ouviram a palavra do Senhor, tanto aí no caso Zorobabel quanto Josué, que era o sumo sacerdote, um líder político, outro um líder religioso, e todo o resto do povo ouviu a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Louvado seja Deus. E aí em Zacarias capítulo 4, verso de número 6 ao 10, nos diz o seguinte, verso 6. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus dirigindo a Zorobabel, mostrando exatamente aqui por intermédio do profeta Zacarias que aquela obra que ele tinha que realizar não era por sua força, não era pela violência, mas era exatamente pelo poder do Senhor. O Espírito do Senhor faria aquela obra. Aí o verso 7 diz, quem és tu ao monte grande? Ou seja, monte grande aqui são as dificuldades, são os inimigos, todos aqueles que se levantaram ou se levantariam para impedir a obra de Deus por intermédio de Zorobabel. Quem és tu ao monte grande diante de Zorobabel? Diante de Zorobabel serás uma campina, o monte será uma campina, as dificuldades seriam resolvidas, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. As suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos, aqui é muito interessante, aí no caso o que Deus está dizendo aqui ao profeta Zorobabel,
Eu vou estar lendo o texto novamente. Quem és tu ao monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Quais são as aclamações? Graça, graça a ela, graça referindo ao favor de Deus. Verso 8, e a palavra do Senhor veio de novo a mim, a Zacarias, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Ou seja, Zorobabel havia lançado os fundamentos, mas não havia completado aquela obra devido aos levantes dos inimigos, dentre eles Sambalate e Tobias. E agora nós temos o que? O Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Verso 10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Ou seja, aparentemente eles eram pequenos, não tinham nenhuma condição de poder fazer aquela obra. Os inimigos achavam eles como pessoas fracas, que não tinham condição de se erguer. Porém, aqui o Senhor está dizendo, quem despreza o dia das coisas pequenas? Parecia pequeno, mas o Deus que estava com eles era um Deus grande. Por isso se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra e que discorrem por toda a terra. Aqui os olhos do Senhor falam exatamente da presença do Senhor que cobre toda a terra, e era essa presença, eram esses olhos, no sentido de contemplar todas as coisas, não só contemplar, mas de agir, que estaria exatamente com o povo de Deus, estaria com Zorobabel. Aqui tem algo interessante em relação aqui na questão, aqui, na interação aqui com o professor, bem interessante, mostrando aqui o que foi tratado na lição anterior. Vimos na lição anterior como um Deus, o povo de Deus já havia iniciado aquela obra, no caso ali da reconstrução do templo. Aí mostra, no caso ali, o altar foi restaurado, eles já haviam feito o culto de adoração ao Senhor, quando as últimas pedras dos alicerces foram fincadas, mas logo os samaritanos, como nós já falamos, se levantaram para impedir que aquela obra fosse realizada, e outros povos ali da redondeza, além dos samaritanos, outros povos se levantaram para impedir que houvesse a reconstrução do templo. Eles tentaram fazer do máximo para que isso, no caso, não pudesse acontecer, que Jerusalém não fosse estabelecida, no caso, no seu lugar. Eles, no caso, sentiram ameaçados, aqueles povos, por isso eles, de uma forma traiçoeira, fizeram emboscada, tentaram atrapalhar a todo custo, até que conseguiu, finalmente, de forma enganosa. A Bíblia diz que eles alugaram, segundo o que a gente pode perceber na Bíblia, eles alugaram conselheiros, a gente pode apreender disso da palavra, para que pudesse testemunhar de uma forma enganosa contra os judeus diante do rei da Pérsia, para que aquela obra ela não fosse realizada. Então parecia que o templo, então, diante desse contexto, parecia que o templo jamais ele seria, no caso, reconstruído, jamais haveria essa reconstrução. O povo estava agora num contexto sem fé, sem coragem, sem esperança, havia de fato se entregado ao desânimo. Ficava evidente que somente uma intervenção divina, só um milagre, para que aquela construção pudesse ser retomada. Então, é nesse contexto que o Senhor vai usar aqui os profetas Ageu e Zacarias para trazer uma mensagem de ânimo, de exortação, para que o povo pudesse retomar a construção daquela casa, daquele templo, depois de 18 anos que havia, no caso, parado aquela obra, aquela construção. Aproximadamente 18 anos. A reconstrução, então, do templo ela foi tomada, entendeu? E depois, no caso de tanto tempo parado, aí, no caso aqui, segundo aqui o que a gente pode ver no texto, a casa, depois de 18 anos, melhor dizendo, aproximadamente, é que houve essa construção. Também, é claro, depois de um longo período que havia parado tudo, exatamente por causa do inimigo que havia se levantado, por causa da impossibilidade da construção, no caso daquela obra, por causa dos inimigos, ficaram então ali a um longo prazo parado, sem nenhum movimento. Como nós já falamos, o povo voltaram, cada um para, no caso, cuidar da sua própria vida, abandonando aquela obra. E aí, depois de longos anos de uma obra parada, de o povo realmente se dando por vencido, eles achavam que seria basicamente quase que impossível
a retomada, a reconstrução, só mesmo um milagre para que aquilo pudesse ser realizado, mas o Senhor, como sempre, ele peleja pelo seu povo, e nós percebemos então que Deus agora, ele dá um novo ânimo, ele levanta pessoas, levanta profetas para poderem profetizar, e agora o povo estava novamente disposto, animado, havia se revigorado para poder então concluir esta obra tão grandiosa. Aí a introdução da lição nos apresenta, nessa lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada, aí 15 anos foi o período que ficou parado, então 15 anos essa construção ficou parada, e agora quando é retomada aí por cerca de 18 anos é concluído toda aquela obra. Então nós vamos aprender nessa lição exatamente que depois de a construção ter ficado parada por todo esse período de 15 anos, Deus enviou socorro através do ministério profético, o ministério de Ageu e Zacarias. Eu acho fundamental, porque a ideia aqui do profeta, Deus levantando profetas, é que o profeta, dentro daquele contexto, não é diferente hoje, o profeta era o símbolo, era o Deus no meio do seu povo, Deus falando com o seu povo através dos seus vasos, através dos seus profetas. E ouvir a voz de Deus, ter profeta que fala da parte de Deus, é sinônimo de que Deus está no meio do povo, de que Deus está cuidando do seu povo, de que Deus está dirigindo o seu povo. E é muito importante que a igreja, na atualidade, ela tenha cuidado para que ela não venha calar a voz dos profetas, para que Deus ele tenha vez e tenha voz no meio da igreja, para dirigir a igreja numa caminhada de vitória enquanto povo de Deus. Foi exatamente dentro desse contexto de estagnação, de 15 anos parado, cada um cuidando dos seus próprios interesses. Deus agora levanta o ministério profético através de Ageu e Zacarias para trazer um novo ânimo, para levar o povo de volta à luta, de volta ao trabalho, ao serviço da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o primeiro tópico da lição, nós temos o seguinte: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro subtópico, nós temos o seguinte: Deus levantou dois profetas. Primeiro veio o profeta Ageu e depois o profeta Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Eu acho isso aqui muito interessante, porque os profetas, no caso Ageu no seu tempo e Zacarias no seu tempo, eles não vieram porque um líder político, porque Zorobabel foi atrás, ou alguém foi atrás deles, não. Na verdade, quando eles vieram por um convite divino. Foi Deus que os enviou à nação de Israel, Deus que os enviou a ajudar para trazer uma palavra de ânimo e fazer com que aquele povo retomasse a construção do templo, que aquele povo retomasse o projeto de Deus para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles chegaram de surpresa em Jerusalém, e ali entraram em contato com os dois líderes, que no caso foi Josué e no caso a Zorobabel, um sumo sacerdote, o outro governo daquela região, e também entrou em contato com todo o povo judeu. Aí agora a lição nos apresenta aí, vejamos, aí vai apresentar esse contato com Zorobabel, mostrar essa questão da posição de Zorobabel, de Josué, como também do povo. Isso aqui é muito interessante. Aí nós temos aí a letra A, Zorobabel. Zorobabel era o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, que ele não tinha essa capacidade espiritual, podemos dizer assim, era insuficientemente espiritual, no termo, em sentido espiritual, ele não tinha essa capacidade, sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar aquela situação, de fato, imposta pelos inimigos, que Zorobabel já havia, vamos dizer assim, se entregue, desanimado, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Isso aqui eu acho muito importante, porque Deus ele cuida do seu povo, ele cuida daqueles que ele coloca para estar à frente do seu povo. Era que Zorobabel estava passando por um momento de, vamos dizer, de prostração espiritual, um momento de estar ali prostrado, sem nenhuma perspectiva quanto ao futuro daquele povo. Porém, Deus agora, ele manda uma palavra de ânimo, de encorajamento para esse líder, no caso aqui político, esse governador que era Zorobabel.
E é importante nós entendermos que sempre Deus vai ter alguém, vai ter um mensageiro, vai ter um profeta para nos falar, e para você que é líder, seja qual for a liderança que você exerça no reino de Deus, Deus terá sempre alguém para trazer-te uma palavra de ânimo, de encorajamento, e basta você ter ouvidos para ouvir a voz de Deus, aqueles que Deus tem levantado para te encorajar, para fazer com que você não estacione no meio da caminhada nem diante do teu chamado. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Uma visão maravilhosa que Zacarias tem, que relacionava aqui, que envolvia esse contexto aqui de Zorobabel, tanto Zorobabel quanto do sacerdote Josué. Interessante, Deus lhe mostra, no caso, na visão a Zacarias, Deus lhe mostra um castiçal com 7 lâmpadas, que era símbolo da obra de Deus. 7, já que 7 fala da perfeição, dentro da Bíblia, da numerologia bíblica, é o número divino, é o número da perfeição. Então Deus lhe mostra um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas... O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Eu acho isso aqui muito interessante. Eu quero até ler o contexto desse texto para vocês, minimamente falando. Aí no livro de Zacarias, capítulo 4, vou ler alguns versos, eu acho bem interessante, que Deus aqui ele dá uma visão a Zacarias. E olha a visão, verso 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do sono. E me perguntou, que vês? Antes aqui no capítulo 3, nós vamos ver aqui que Deus está falando, mostra a visão de Josué, o sumo sacerdote, a Zacarias. Aí mais especificamente, verso 8, diz o seguinte... Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que te assentas diante de mim, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sob esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Verso 10 do capítulo 3. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide, para debaixo da figueira. Aí o capítulo 4, verso 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é desperto do seu sono e me perguntou, que vês? Aí a visão de Zacarias. Agora no verso de número 2 do capítulo 4. Que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, 7 canos, para passar o azeite por esses canos, 7 tubos, um para cada lâmpada, que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isso? Respondi, não, meu senhor. Verso 6, prosseguiu, ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Aquele texto que nós já lemos diante de Zorobabel. E aí um pouco mais à frente, no versículo de número 10, final do versículo 10, diz, aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Verso 11, prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, perguntei-lhe, que são aqueles 2 ramozinhos
de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assim junto do Senhor, que assistem junto do Senhor de toda a terra. Aí esse texto aqui, segundo alguns estudiosos, quando fala aqui sobre esses 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra, aqui, segundo alguns estudiosos, é uma referência, no caso aí, ao sacerdote Josué e a Zorobabel, que seriam assistir diante do Senhor como representante do Senhor diante daquele povo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é exatamente que nessa visão aqui de Zacarias, diz que ele vê, no caso, esse castiçal com 7 lâmpadas, que era símbolo da obra de Deus, e o óleo que essas lâmpadas, que alimentava essas lâmpadas, ele tinha canos por onde passava esse óleo, que através de canos, que era ligado a um vaso de azeite que ficava acima. Havia um vaso de azeite que ficava acima e, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Então, havia um vaso de azeite que alimentava, no caso, esses canos, e esses canos, por sua vez, alimentavam esses candeeiros, e que, por sua vez, estava em contato com as 2 oliveiras, que, segundo alguns estudiosos, é exatamente a representação de Josué e Zorobabel, que recebiam, vamos dizer assim, desse óleo, dessa seiva que vinha da oliveira, que vinha dessa videira, desse óleo que estava acima, que alimentava esses candeeiros, no caso, esses castiçais, e que, por sua vez, eles estavam em contato com essas 2 oliveiras, ou com esses 2 representantes aqui de Deus. Isso nos mostra exatamente, assim, minimamente, que Deus era quem alimentava e é quem alimenta a vida do seu povo. Deus é quem nutre o seu povo, e poderíamos transportar até aqui para a igreja, que a nutrição da igreja, ela está nutrida do óleo que vem da presença de Deus, que é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, e nos está nos mostrando nesse texto aqui, essa visão de Zacarias, e quando o próprio Deus disse que não era nem por força, nem por violência, mas era pelo seu Espírito, mostrando que era Deus quem estava à frente daquela obra, era Deus agora que estava capacitando tanto ali o sacerdote Josué, o líder religioso, quanto Zorobabel ali, o líder político, para que eles pudessem tocar aquela obra. Isso aqui eu acho muito significativo. Então, e o recado de Deus a Zorobabel foi: não é por força, aí na continuação da lição, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam grandes montes, que a Bíblia diz que diante de Zorobabel esses montes eles seriam aplainados, se tornariam campinas. Por quê? Porque era o poder de Deus sobre a vida de Zorobabel. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo, ou seja, aquele templo que ele havia lançado os fundamentos seria também concluído por ele. Louvado seja o nome de Jesus. Então essa era a mensagem de Deus a Zorobabel, uma mensagem de ânimo, de fortalecimento, para que aquele governante pudesse tocar aquela obra. Também era necessário que Deus falasse com um líder religioso, líder espiritual, que era o sumo sacerdote Josué, aquele sumo sacerdote do povo de Deus. Então Josué, o sumo sacerdote, líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada, por exemplo, que ele estava de vestes sujas. Como nós vimos, Josué estava de vestes sujas diante de Deus, porém a mensagem de Deus para ele foi uma mensagem de perdão e de restauração. Deus traz uma mensagem de perdão e restauração para Josué. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a iniquidade, Deus havia perdoado a sua iniquidade e havia ordenado que ele fosse vestido de novas vestes. Isso aqui é muito importante, como aí em Zacarias 3,4, nós podemos ver esse registro. Zacarias 3,4, tomou este a palavra e disse ao que estava diante dele: tirar-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Aí o verso 5 disse: põe ali um turbante sobre a sua cabeça, uma mitra, puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, no caso de sacerdote, e o anjo do Senhor estava
ali. Então isso é muito importante, a restauração que Deus está trazendo aqui para Josué. Deus perdoa a sua iniquidade, tira dele a iniquidade, ordena que ele veste uma veste nova, como sinal de pureza, de agora novamente estar diante de Deus, que se pusesse sobre a cabeça a mitra limpa, para ele poder oficiar como sumo sacerdote diante do Senhor. Então Deus restaura também aqui no caso aqui a Josué. Também Deus fala com o povo, que é muito importante também isso aqui. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever dele com a casa do Senhor. Por isso que eles estavam sofrendo. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofrera um homem que buscou somente sua propriedade material e havia deixado a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subir o monte e trazei madeira. Você vai ao monte, traz madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. O povo também recebeu uma palavra da parte de Deus para que voltasse a confiar em Deus e a trabalhar na casa de Deus. Resultado da mensagem do profeta. Qual foi o resultado? O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto daquela mensagem. Era um novo começo, um novo ânimo agora caiu sobre o coração de Zorobabel, coração de Josué e de todo o povo de Israel, todos ali para poderem fazer aquela obra. Então, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção, glória a Deus, e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Muito importante isso aqui. Eles receberam um novo ânimo, começaram a edificar, e esses representantes de Deus, os profetas, estavam ao lado do povo, ao lado de Josué, ao lado de Zorobabel, dando ânimo, sendo ali a voz de Deus para que eles continuassem naquela empreitada, para que eles realizassem aquela grande obra. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar, uma vez que eles já haviam impedido eles de fazerem aquela obra, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro, como já havia sido dado no passado. Os olhos do Senhor estavam sobre o povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dario, que agora, um novo rei agora era o rei Dário, que agora reinava sobre todo o império da Pérsia. Então o rei Dário foi informado, e aí os inimigos certamente tentaram persuadir, o rei então vai procurar nos arquivos para ver se de fato havia uma ordem de um rei anterior, dando a eles a permissão da reconstrução do templo. Então o rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção do templo em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos editos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, ordem que já havia lá bem anteriormente. E assim o rei Dario confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico 3, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Então o impulso, o novo ânimo que Deus transmitiu por meio daqueles profetas foi combustível suficiente para aqueles construtores lançarem mão na obra e terminarem, concluírem aquela obra. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus dos exércitos, Deus de Israel, e conforme o mandado do rei Ciro e de Dário, que havia confirmado, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa
Que grande bênção! E acabou-se a casa. E que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se agora com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado ao resultado glorioso. E aí, é claro, toda honra e toda glória foi dado somente a Deus, que fazia grande obra no meio do seu povo. Então, o que nós podemos ver aqui de síntese desse primeiro tópico da lição, que nos apresenta exatamente Deus suscita profetas, como Ageu e Zacarias, para, no caso, falar no meio do seu povo. O que nós podemos aprender é exatamente que esses profetas, eles foram levantados por Deus no tempo certo, no momento certo, para exatamente animar o povo, exortar o povo, incentivar o povo a retomar aquela construção, e que de fato Deus estava com eles, e que aquele trabalho ele poderia ser realizado no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então nós temos então aqui, dentro desse contexto, que o reinício e a conclusão da construção do templo só foi possível graças exatamente à manifestação, graças ao ministério profético desses dois profetas aqui, tanto de Ageu quanto de Zacarias, e suas profecias eram exatamente uma mensagem de Deus para aquele povo, mensagem essa que trazia ordens diretas de Deus, que Deus estava com eles, que não era pela força de Zorobabel, mas era pelo Espírito de Deus, advertências e repreensão, tanto de restaurando ali as forças de Zorobabel, restaurando o estado espiritual de Josué, restaurando o povo, através de repreensões, de força também da parte de Deus, e exortando-os tanto a permanecerem na obra, como também a estarem conscientes de que Deus estava com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, houve um alento mediante as bênçãos de Deus que seriam derramadas ali sobre aquele povo. A palavra de Deus, através de Jeremias, que puseram em marcha o início da reconstrução do templo. Da mesma forma agora, a palavra do Senhor através desses outros profetas, agora Ageu e Zacarias, assim como Deus havia usado Jeremias para colocar em marcha, para reiniciar a reconstrução do templo, agora Deus estava usando também os profetas Ageu e Zacarias para o cumprimento, para a conclusão daquela grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o tópico 2 da lição nos apresenta o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Então o ministério profético era uma prova de que Deus estava no meio do seu povo. A Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. A profecia é a boca de Deus falando com o seu povo. Bem, então tópico 2. Ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grande problema da reconstrução do templo. Primeiro subtópico: manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar o povo da escravidão do Egito, ele recebeu de Deus um preparo sobrenatural. Inclusive ele dizia que ele não sabia falar, e Deus deu a ele um preparo sobrenatural, uma autoridade espiritual, a ponto de que com a sua vara ele operou maravilhas ali diante de Faraó, do rei do Egito, e Deus usou Moisés com grande poder para fazer sinais diante de Faraó até tirar o seu povo do Egito. Então Deus fez isso lá com Moisés, e era exatamente o que estava Deus fazendo agora por meio do ministério de Ageu e Zacarias, e usando ali Zorobabel, usando no caso Josué, fazendo de fato, operando, agindo no meio do seu povo para que a sua obra ela pudesse dar continuidade. Também um outro exemplo que nós temos na Bíblia é de Elias. Deus usa o profeta Elias para trazer mensagens proféticas com uma autoridade sobrenatural dentro de um contexto no qual Israel estava vivendo, um contexto de idolatria causado pela liderança política, e aqui em particular Acabe e Jezabel, ali a rainha, a sua esposa, que estava levando Israel a afastar-se de Deus.
E nesses dias Deus levanta Elias para profetizar. Ele profetiza ali que por 3 anos e meio não haveria de chover sobre a terra, e assim aconteceu. Ele também ali no ápice ali do seu ministério, do desafio daquela situação de pecado, de idolatria, tem o desafio que ele lança ali aos profetas de Baal, para que ficasse comprovado quem era Deus, aquele Deus que respondesse com fogo. E nós vemos ali que Deus respondeu a Elias de uma maneira sobrenatural, que levou todo o povo a aclamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então nós vemos aqui mais um momento de manifestação sobrenatural de Deus no meio do seu povo. Também manifestações sobrenaturais, aí o subtópico 2, no Novo Testamento. Quando o Espírito Santo ele foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Então nós vemos aqui também que no Novo Testamento há uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, quando ali no dia de Pentecoste todos são cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, e nós vimos que a partir daí Deus começa, através do Espírito Santo, distribuir dons à sua igreja, como sinal da atuação de Deus no meio do seu povo e como ferramentas para que a obra de Deus ela pudesse ser realizada com vários dons espirituais, dons ministeriais, capacitações sobrenaturais da parte de Deus que foi dada à igreja e que continua em validade, que continua embalando, impulsionando a vida da igreja. E esses dons são a prova de que Deus está no meio do seu povo, de que Deus age através do seu povo. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido com os dons, no caso aqui, esse aqui é bem interessante, o apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração ali de pastores, uma exortação. Qual era a exortação de Paulo? Cheio do Espírito, para, no caso aí, o seu filho na fé Timóteo: não desprezes o dom que há em ti. Esse era um conselho que Paulo dava para Timóteo, que ele não deveria desprezar o dom de Deus, o Espírito de Deus que havia na sua vida, porque era exatamente essa capacitação que Timóteo precisava para ter um ministério frutífero. Então Paulo aconselhava: não despreze o dom de Deus que há em ti. Pouco antes de ser martirizado, Paulo escreveu também a Timóteo dizendo: despertes o dom de Deus que existe em ti. Ou seja, aquela obra, a obra de Deus, para ser realizada, para que Timóteo ele pudesse continuar na direção de Deus, era necessário que ele fosse embalado pelo poder, pela manifestação do Espírito Santo. Ele também, Paulo em 1 Coríntios 12, 31, ele recomenda: procurai com zelo os melhores dons, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, em 1 Coríntios 14. Então, 14, verso 1. Então, nós vimos aqui que no Novo Testamento, Paulo aconselha: os dons espirituais eram fundamentais na vida da igreja, e dentre esses, Paulo apontava como dentre os melhores dons, o dom da profecia, porque ela serve para exortar, para edificar, para consolar, para deixar a igreja alerta, em pé, e vamos dizer assim, e continuar na batalha espiritual que ela tem que travar enquanto igreja de Cristo. Então há uma manifestação do poder de Deus sobrenatural na vida da igreja, como houve no tempo de Zorobabel, como houve no tempo de Israel, os grandes avivamentos que Deus trazia o povo de volta para si. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante aqui que a lição aqui, ela apresenta um comentário que eu acho bem interessante, que diz o seguinte: no Antigo Testamento, um oráculo profético ou uma mensagem a ser transmitida ao povo era entendida como um peso, ou seja, como o peso aqui no sentido de massa, esse peso que pesava, o peso mesmo era uma responsabilidade, vamos dizer assim, que pesava sobre a alma do profeta até que ele pudesse pronunciá-la. Há momentos que fala peso do Senhor sobre o profeta. Então aí a mensagem profética era como um peso, uma responsabilidade, uma massa, algo que pesava sobre a alma do profeta e que ele tinha que transmitir aquele conhecimento. Então os profetas,
eles foram exatamente os primeiros de todos os pronunciadores e porta-voz de Deus. Moisés, o maior de todos os profetas, deveriam receber a palavra diretamente de Deus, e aí Arão era a sua boca, Moisés era a boca de Deus, e Arão era a boca de Moisés para falar, no caso, com Faraó, uma vez que Moisés ele tinha dificuldade na oratória, no falar, e foi uma das coisas que ele colocou diante de Deus, mas Deus deu a Arão como um profeta de Moisés, que chega para falar a mensagem que Deus falava com Moisés. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Moisés, o maior de todos os profetas, deviam receber a palavra diretamente de Deus e transmiti-la a Arão, que era o seu porta-voz. Como Moisés deveria ser o Deus do faraó, o ministro de Arão demonstrava perfeitamente o mistério do porta-voz. Isso aqui é bem interessante. Todos aqueles que agem na função de proclamar a palavra de Deus são seus porta-vozes. É nesse sentido que o crente no Novo Testamento pode profetizar quando está diretamente habilitado pelo Espírito Santo. Ou seja, todo aquele que fala da parte de Deus, que carrega consigo a palavra de Deus, é um porta-voz de Deus, é um profeta de Deus que fala da parte de Deus. E aí o último tópico da lição vai nos trazer mais especificamente sobre o ministério de profeta à luz da Bíblia. Isso aqui é muito importante, essas informações aqui, para nós concluirmos a lição. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Então, o profeta é aquele que exerce uma função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra de ser profeta, senão o que for chamado por Deus. Hebreus 5, verso de número 4. Primeiro subtópico. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Então, no Antigo Testamento, o profeta, além de ser aquele mensageiro que transmitia a palavra de Deus para o povo, ele também era consultado em alguns assuntos, tanto espirituais quanto materiais. Nós temos exemplo, por exemplo, do profeta Ezequiel. Em Ezequiel 22, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu: por causa das suas abominações é que Deus não lhes dava respostas. Em 1 Samuel 9, 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca ali das jumentas de Saul que haviam sido perdidas. Em 2 Reis está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Moisés transmitia aos anciãos o que ele ouvia Deus falar. Moisés ia lá e transmitia aos anciãos. Então, nós podemos ver aqui que no Antigo Testamento o profeta era um mediador, uma espécie de mediador entre Deus e os homens. No Antigo Testamento, o profeta era esse mediador entre Deus e o povo. Na Nova Aliança, nós vemos que o mediador é o próprio Cristo, já não é um profeta que coloca entre o povo, no caso, e Deus. Mas o próprio Jesus, ele é o nosso eterno mediador. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Entre essas bênçãos, teria, no caso, o dom de profetizar. Aqui traz uma informação muito importante na lição, que eu chamo a atenção, que é o seguinte: ter algum dom de profecia não significa que você seja um profeta. Ter algum dom de profecia não significa que seja profeta, porque profeta vamos dizer assim, enquanto ministério, vamos dizer assim, isso aqui é muito interessante, é uma coisa, e você ter um dom de profecia é outra coisa, segundo aqui o comentarista. Então, o que ele coloca aqui, o termo profeta designa quem tem um ministério de profeta. Esse ministério de profeta é um ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do Espírito, ou com o Espírito profético. Então, aquele que de fato ele é usado como profeta de Deus, não como um profeta no Antigo Testamento enquanto um ofício, que a Bíblia fala que os profetas durou, no caso ali,
até João Batista, mas enquanto, vamos dizer assim, esse ministério espiritual, não mais assim um ministério oficializado, esse é o profeta, aí um escolhido, ou chamado por Deus internacional, que detém aquele título, mas enquanto uma capacitação espiritual, enquanto, vamos dizer assim, é um chamado mesmo para ser um profeta enquanto ministro da palavra, um ministro da sabedoria divina, alguém que recebeu de Deus uma preparação espiritual para isto. É o que nós podemos chamar de profeta na atualidade. Aí, no caso, lemos em Atos 21, 8 e 9, que em Filipe tinha 4 filhas, Filipe, melhor dizendo, Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta do Antigo Testamento e o do Novo Testamento. Então, há uma diferença muito grande. Como poderíamos ver, então, no Antigo Testamento, o profeta era consultado pelo povo e transmitia a resposta de Deus. Ele era um ou outro, o Espírito de Deus vinha sobre um ou outro profeta e ele era consultado como alguém que tinha esse ofício diante da nação. Deus escolhia esse alguém para a nação. Mas a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João, no caso aí Batista. E até então é anunciado o reino de Deus. Através de quê? Através da palavra. Não mais como um ofício, como era no Antigo Testamento. No pacto da nova aliança, temos Jesus como um único mediador. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Testamento não é esse exemplo de alguém saindo para consultar um profeta como era no Antigo Testamento. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, que é o único mediador. Não precisa estar consultando alguém. Jesus é o nosso mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas, como se fosse um psicólogo, um consultório, marcar horas para estar sendo consultado. A consulta de qualquer natureza, seja no sentido de um casamento, para viagem, para compra de imóvel, seja lá para o que for. Então fica neste caso, alguém que toma esse caminho, ele está falando aquilo que Deus não mandou falar. Hoje nós não temos mais essa necessidade de alguém montar um consultório profético para que as pessoas o fiquem procurando. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Então aí, como nos diz aqui, Deus diz, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Aqui é dentro de um contexto, é claro, de Jeremias, mas deve-se ter muito cuidado, porque nós sabemos que esse ministério profético, nesse sentido aqui, como a Bíblia deixa muito bem claro, ele durou na antiga aliança, a lei e os profetas duraram até João Batista, e Deus agora tem uma outra forma de poder falar com o seu povo. Deus fala através da sua palavra. Não é que Deus não use alguém com o dom da profecia. Sim, Deus usa, mas não quer dizer que essa pessoa ela seja um profeta, como na antiga aliança, para ser consultado por alguém, porque isso já não procede, já não se sustenta mais no Novo Testamento. Então é fundamental que os obreiros, que a igreja, a liderança, ensine a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o dom de profecia, mostrando qual é o contexto do dom de profecia, mostrando, por exemplo, que Deus, ele usa hoje, ele pode usar alguém com um dom de profecia, sim, mas Deus é a profecia falada, Deus tem pessoas chamadas com a palavra profética, Deus tem mensageiros, pessoas capacitadas por ele que foram chamados para poder exercer o ministério da palavra, que é a maior de todas as profecias, é a palavra de Deus. Deus tem pessoas chamadas para isso, para proclamar a sua mensagem para a sua igreja. Então, o que nós vimos aqui que, em síntese, que os profetas eles exercem uma função ministerial determinada por Deus, e que Deus ele levantou no passado o ministério profético para uma situação aqui específica, para uma situação, um contexto no qual o povo de Deus estava precisando ouvir a voz de Deus, a sua liderança estava precisando, e Deus restaurou aquele povo, aquela situação, e nós podemos trazer para a atualidade que Deus ele quer falar, ele continua falando no meio do seu povo,
É a vontade de Deus, é transmitir a verdade para a sua igreja. É a vontade de Deus que a sua voz seja ouvida através dos seus ministros no meio da sua igreja, e que para que o povo, para que a igreja ela possa continuar vitoriosa, para que a igreja ela possa continuar no centro da vontade de Deus. É necessário que todos nós estejamos abertos os ouvidos para ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus por intermédio da sua palavra. E nessa lição nós aprendemos que Deus ele usou aqui ao profeta Zacarias, ao profeta Ageu e a Zorobabel para recomeçar a construção do templo, como também o líder religioso ali, o sumo sacerdote Josué. E eles puderam então fazer uma grande obra, não pela força deles, não porque eles tinham em si capacidade, mas porque, como o próprio texto diz, que não era nem por força e nem por violência, mas era uma capacitação espiritual que eles receberiam para fazer a obra de Deus. Então aqui fica o ensinamento para nós. Se nós de fato quisermos reconstruir a nossa vida, se nós de fato quisermos continuar marchando vitoriosos enquanto igreja de Deus, é necessário que nós entendamos que essa obra é de Deus e que Deus deve ser o Senhor das nossas vidas, que o Senhor deve estar no controle da nossa vida, porque nada será impossível se Deus assumir o controle da tua vida, da minha vida, da vida da igreja. Que Deus nos abençoe, um grande abraço. Oreis por nós para que o Senhor ele continue nos abençoando, fazendo a sua santa vontade, operando nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A paz do Senhor, um grande abraço, em nome de Jesus.